Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Rádio Ativa e também pela difusora FM 88,3. Chegamos ao 30º domingo do tempo comum. E a primeira leitura do livro do Eclesiástico, nós aprendemos que a oração do humilde penetra as nuvens. Por isso que a leitura diz que Deus fica ao lado dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos mais necessitados. Isto também nos leva a tomar a mesma atitude, para poder ajudar, para poder estender a mão, porque nós poderíamos estar na situação deles. Então, às vezes muitas pessoas perguntam a mim, mas por que ajudar as pessoas? Simplesmente pelo fato de não ser eu estar precisando da ajuda. É como que uma forma de gratidão a Deus. Se você tem comida, ofereça a quem não tem. Se você tem saúde, ajude o doente. Estenda a mão, ofereça o ombro para aqueles que choram, para aqueles que sofrem. Esse é o papel verdadeiro do cristão. E a leitura vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Quando usa a palavra discriminação, Deus não discrimina ninguém. Deus é Pai. Pai de todos. E Ele trata todos como filhos e filhas muito amados. Por isso que o salmista disse, do coração atribulado, Deus está perto. E quantas vezes nós estamos às vezes atribulados, desesperados, abatidos, mas diz também, não derrotados. É isso que nós temos que entender. É claro que a nossa condição humana, às vezes nós choramos, seja por dor, seja por medo de alguma coisa, seja pela perda de um parente, é natural. Às vezes perdemos o emprego, ficamos desesperados, o que vou fazer agora com o aluguel, com o alimento dos filhos? Às vezes recebemos um diagnóstico de uma doença grave, e tantas outras situações que nos fazem preocupar, que nos fazem desesperar sim, mas não ser derrotado. Confiar em Deus é o que nos ensina esta liturgia. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele continua nesse ritmo para dizer, ele cumpriu a sua missão terrena. E é por isso que ele diz assim, que ele combateu um bom combate. E ele então diz assim, eu já estou pronto para partir desta vida. Mas se o Senhor precisar de mim, eu ainda continuo aqui a oferecer em sacrifício para os meus irmãos e irmãs. Que bom se nós pudéssemos, ao fim da nossa vida, atingir esta maturidade espiritual, de poder em oração dizer a Deus, Senhor, eu sei que errei, eu sei que pequei, mas eu fiz tudo o que eu podia. Eu tentei fazer o meu melhor, e agora me sinto preparado para te encontrar na glória dos céus. Paulo foi preso, Paulo foi abandonado, mas Deus não o abandonou. Então você precisa entender isso. Os seus parentes podem te abandonar. Pode não telefonar para você, pode não ir te visitar, pode até não perguntar se você está precisando de alguma coisa. Tem aquele parente que não vai na casa do outro porque tem medo de ir lá e o outro pedir dinheiro emprestado, né? Não é verdade? Ele sabe que o parente está ali, ele muda de rua, ele fica com medo de encontrar. Os teus amigos podem te desprezar, podem te abandonar, mas Deus não te abandona. E eu digo que nesta leitura nós temos uma das citações mais belas que Paulo faz. Quando ele fala que terminou a carreira, quando ele fala que guardou a fé, quando ele fala que agora quer receber a coroa da justiça, que o Senhor dará naquele dia. E resumindo, tem até uma canção que diz no seu refrãozinho, viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Olha que bonito. Inspirado nesta leitura.
a gente poder dizer, como Paulo disse tantas vezes, tudo que está aqui nesse mundo, se comparado à glória que nos espera em Deus, isso não vale nada, isso é lixo. Depois chegamos no Evangelho, e o grande ensinamento é o caminho que agrada a Deus, a humildade. Vários santos da igreja, eu lembro um deles, Santa Faustina, que ela dizia assim: Satanás, quando ele quer atazanar nossa vida, ele nos ataca de toda forma, e às vezes a gente não resiste. Mas vocês sabem que tem uma coisa que Satanás não suporta em nós. Então nós precisamos ter um coração humilde e obediente. É por isso que ele tem tanta raiva da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é a mulher por excelência humilde e por excelência a mulher obediente. Assim como Santa Rita, sofrida, abandonada, desprezada, uma série de coisas, mas humilde, obediente. Por isso recebem a vitória. Lembro aqui as palavras do Papa Francisco, quando ele disse que diante de Deus, a única certeza que tenho é que eu posso dizer a Deus: eu sou um pecador. Que foi o que o cobrador de impostos fez nesse evangelho. Meus irmãos, não tentem enganar a Deus, porque é impossível. E às vezes também tem gente que quer enganar as pessoas. Mas eu sempre falo e repito, tem alguns que quando fica tentando enganar os outros, deveria pegar um tomate e colocar no nariz, porque está fazendo papel de palhaço. Na verdade, não está enganando ninguém. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de orgulho, de vaidade, é isso que a tua boca vai fazer. É isso que a tua boca vai falar. Mostrar confiança na sua própria força, no seu próprio esforço, na sua própria inteligência. É a oração do orgulhoso que este fariseu fazia. Porque o fariseu, ele começou a chegar diante de Deus e contar vantagem. Pelo amor de Deus, quando vocês forem rezar, não façam isso. Porque Jesus está fazendo justamente essa crítica. Ele começou a arrastar papo, como diziam os antigos, né? Começou a arrastar papo diante de Jesus. Imaginou? Chega ali no sacrário, ajoelha diante de Jesus Eucarístico e começa a dizer: Senhor, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, não tem pai melhor que eu no mundo, eu sou o melhor diácono aqui da diocese, olha, eu ajudo o padre, olha, para com isso. Quem sobe no degrau, a queda é maior. Seja humilde. Chega diante de Deus e faz como esse cobrador de impostos. Ele está até com vergonha, porque ele começou a escutar tanta coisa do outro. Ele falou: meu Deus, Deus não vai nem me ouvir então, porque o outro está falando tanta coisa aí, Deus não vai me ouvir. E Jesus vai dizer ao final que quem foi justificado foi justamente o cobrador de impostos. Uma outra coisa, meu irmão, minha irmã, principalmente orações coletivas: não denuncia pecado dos outros. E o teu pecado é com Deus, porque não adianta você ficar confessando para a assembleia, que ela não vai te perdoar não, só Deus vai te perdoar. Porque tem gente que tem essa mania, né, padre? Vai fazer uma oração, começa assim, né? Porque tem aqui uma mulher adúltera, aqui tem uma mulher adúltera, e Deus quer te curar. Mas aí a coitada já está ali vermelha de vergonha. Então não fica denunciando publicamente pecado dos outros, porque aquela pessoa pode até fugir da presença de Deus, por tua culpa, porque você não soube acolher, porque você não soube humilhar, porque você discriminou, na tua oração você fez uma discriminação. Tem aqueles também que agradecem a Deus pela desgraça dos outros. Eu costumo dizer que é oração de bruxaria. Aquela pessoa era bem feito, Senhor. Olha, Deus, a mão de Deus foi poderosa e tirou a vida do filho dela para ela aprender a... Pelo amor de Deus, gente. Não é que Deus vai fazer mal para os outros? Mas tem gente que tem essa mania.
de achar que Deus mandou câncer para os outros, que Deus mandou Covid para o outro, que Deus mandou não sei o quê. Todas as doenças fazem parte da nossa condição humana. Quem aqui nunca ficou doente? Levanta a mão. Todo mundo aqui já ficou doente. Até os bebezinhos não levantaram a mão, porque também já ficou doente. Então, nada disso, fazer esse tipo de oração. Achar que, eu sou fiel, e os meus filhos, então, vão ser salvos, mas os filhos da vizinha vai queimar no inferno. Olha que coisa de doido. Desprezar o irmão é desprezar Deus. Agora, Jesus diz que o coração humilde agrada a Deus na medida em que reconhece as suas limitações. E eu quero falar de um dos maiores pecados que a gente pode ter, e que São Francisco de Assis, ele lutava a vida inteira contra esse pecado, que é o pecado da presunção. E o que é a presunção? É se achar melhor do que o outro, é se julgar muito bom, é se julgar o melhor. E isso a gente encontra não só na igreja, mas em tudo quanto é lugar. Pessoas autossuficientes, pessoas que acham que não depende de Deus. Quando a pessoa conquista uma vitória na vida, você chega para ela e fala, graças a Deus, né, que bom, graças a Deus, eu que não trabalhasse para ver. Opa! Ou então aquelas pessoas presunçosas, fala teu problema para mim, porque eu estou tão íntimo de Deus que Ele me ouve, eu tenho uma conversinha particular com Deus. Olha só que presunção, de achar que Deus não vai ouvir a tua oração, vai ouvir a minha. Deus é Pai. E quando a gente olha para uma família, os filhos, né? Eles pedem as coisas para o pai. E o pai sabe o que é bom, a mãe sabe o que é bom. Se dá ou se não dá, se concede ou se não concede. Geralmente, quando um filho pede para o outro falar, é porque às vezes ele não se sente íntimo de Deus, ou então porque quer fazer coisa errada. Vai lá você e fala para a mãe. Vai lá e pede para o pai para nós chegar 2 horas da manhã. Vai lá e pede para o pai para nós ir para a boate. Quer dizer, então, ele não tem coragem de pedir. Então, às vezes a gente está querendo pedir coisa errada para Deus, ou então tem segundas intenções por detrás do nosso pedido, e a gente pega e pede para o outro rezar para nós. Então, gente, saiba que Deus te ama. Você é único diante de Deus. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Não tem ninguém igual a você. Deus te fez único. Única. Ninguém no mundo é igual a você. Ninguém chega diante de Deus e Deus vai confundir. Porque um pai não confunde os filhos. Eu quero concluir lembrando que estamos no mês missionário. Todo mês de outubro nós temos a campanha missionária que apresenta o tema A Igreja é Missão. E a inspiração bíblica é o livro dos Atos dos Apóstolos que diz: sereis minhas testemunhas. E o Dia Mundial das Missões, criado pelo Papa Pio IX em 1926, é sempre celebrado no 3º ou 4º domingo de outubro. Eu estou dizendo que nós estamos no 4º, porque o primeiro foi muito antes, né? Mas geralmente é 3º. Então hoje nós celebramos, esse final de semana, o Domingo das Missões. E todas as coletas da missa são mandadas para missionários e missionárias que estão esparramados pelo mundo inteiro ou por outros rincões do Brasil. Então, na hora do ofertório, lembre-se, se você não pode ir para a África, para a Índia, para as comunidades de favela, se você não pode ir para o Amazonas, para as comunidades ribeirinhas para ajudar, porque você tem que ficar aqui com a tua família, com os teus filhos, mas você pode contribuir, porque o missionário, ele come, ele veste roupa, ele precisa de remédio, ele tem que pagar passagem para viajar. E somos nós que temos que sustentar. Então a coleta de hoje, vocês sejam generosos para que nós possamos ajudar mais e mais missionários. Abra o teu coração, porque Paulo também nos ensina, aquele que não está na linha da frente da missão, mas que contribui para o sustento do missionário, missionário também é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.